Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Estamos oficialmente aqui no meio deste nosso mês de divulgação de resultados de algumas companhias aqui no Brasil. Lembrando, nós tivemos o início lá com o Cielo para essa temporada de balanços operacionais do quarto trimestre de 2022 e devemos estender aí essas divulgações até o meio de março, até o final de março. Então tem muita coisa para rolar. Hoje nós temos um Ibovespa bem movimentado, principalmente ali por um alívio lá em Brasília, as tensões se acalmando e os resultados tomando protagonismo nas principais movimentações, tanto positivas quanto negativas do dia de hoje. Mas claro, começando pelo começo, falando um pouco sobre o mercado internacional, nós sempre começamos falando sobre o mercado asiático, que dá um teor, dá um ritmo aqui para as nossas bolsas internacionais, já que funciona em outro fuso horário. Nós tivemos um dia majoritariamente negativo para as bolsas na Ásia. Lembrando, nós tivemos alguns dados divulgados ontem para a inflação nos Estados Unidos, vieram exatamente na métrica esperada pelo mercado, sem surpresas negativas ou positivas. No entanto, mesmo dentro das métricas, é um indicador ali perigoso e que acende um alerta nos investidores internacionais de que talvez a inflação nos Estados Unidos ela não esteja desacelerando tão rapidamente quanto nós estávamos precificando. Lembra, antes lá da entrevista do Powell, quando ele falou sobre o processo de desinflação nos Estados Unidos ter começado, o mercado ficou em polvorosa, depois vieram alguns dirigentes do Fed falando que não era bem assim, que ainda havia uma série de desafios a serem enfrentados, e agora com esse dado de inflação exatamente dentro das métricas, subindo 0,5%, aí a gente tem uma expectativa um pouco mais pessimista, não diria pessimista, mas de estagnação aí do cenário macroeconômico. A gente ainda tem muitas dúvidas e esse dado divulgado ontem não trouxe respostas. Então, nesse ritmo, nós temos as bolsas na Ásia reagindo negativamente durante o pregão desta madrugada. Então, nós temos Nikkei 225 com 0,37% de queda. Lembrando, nós tivemos a indicação de novo governante para o Banco Central japonês, para o Bank of Japan, que será sabatinado pelo Congresso, pela Alta Câmara do Japão, no dia 27 de janeiro, eu estou voltando no tempo, no dia 27 de fevereiro, então temos esse grande evento. Não devemos ver uma mudança muito brusca na política monetária após, claro, esse novo presidente assumir. No entanto, é um fator bem relevante para uma das economias mais estáveis do mundo que vem enfrentando um processo inflacionário pouco conhecido por lá. Nós temos Nikkei 225, como eu mencionava, principal índice acionário japonês, com 0,37% de queda. Xangai aí caindo em mesmo ritmo, bolsas na China com 0,39% de queda neste agregado da madrugada. Nós temos o índice SZSE Component também caindo 0,25%. Ontem caiu com bastante força e hoje é um pouco mais comedido, mais dentro aqui da estabilidade. São quedas, mas não tão significativas para o nosso mercado asiático. Nós temos aí sim uma queda um pouco mais forte, com um pouco mais de intensidade. Índice Hang Seng de Hong Kong caindo 1,43%. Por sua natureza, já é um índice mais volátil do que Nikkei 225 e também a Bolsa de Xangai. No entanto, essa queda bem acentuada, ela chama a atenção, claro, às vezes muito puxadas por quedas no setor de tecnologia. Hong Kong é bem famoso ali por ter várias companhias de tecnologia que se destacaram bem positivamente na semana passada e nesta semana viveram aí alguns dias de queda bem significativa. Então nós temos Hang Seng perdendo 1,43% e Kospi na Coreia 1,53%. Então são dois índices que, apesar de o mercado na China e no Japão estar em certa estabilidade nesta madrugada, perderam bastante valor. Então 1,53% de queda para Kospi e Hang Seng perdendo 1,43%. Sem grandes notícias muito relevantes, claro, para essas economias, mas ditando aí um ritmo no mercado no dia seguinte. Indo para a Europa, aí sim nós temos alguns dados divulgados que motivaram aí algumas movimentações bem interessantes, inclusive os dados de inflação no Reino Unido lá na Inglaterra, que mostraram uma desaceleração neste mês de janeiro. Então nós temos aqui uma queda para 10,1% no agregado de 12 meses.
mês, segundo aí o Escritório de Estatísticas Nacionais, abaixo das expectativas de 10,3%. Então, teve uma desaceleração, a expectativa do agregado anual era 10,3 e nós viemos com 10,1. Não é lá uma grande desaceleração, a economia ainda está sob fortes pressões inflacionárias. Se nós compararmos, inclusive, com a economia norte-americana, a inflação está muito mais alta e com a economia brasileira também muito mais alta. Então, a Inglaterra vivendo um ponto bem crítico dessa gestão, tanto da pandemia quanto desse envolvimento no conflito no leste europeu. Depois do Brexit, nós tivemos aí alguns problemas aparecendo na economia britânica, inclusive foi tema da nossa discussão do BMC Atlantic Connection, que é uma parceria da BMC News com o Jornal Econômico de Portugal da semana passada. Então, se você quiser saber tudo sobre a economia do Reino Unido, tudo sobre, claro, a política no Reino Unido, que está uma bela de uma confusão neste ano de 2022, nesse início de 2023. Nós já temos o episódio publicado tanto no Spotify da BMC News, quanto no Spotify lá do Jornal Econômico de Portugal. Então, se você está acompanhando a nossa programação direto de Portugal, assista esse programa que foi super especial. A gente deu um panorama geral sobre a economia britânica, sobre a economia ali no Reino Unido e fizemos, claro, algumas projeções, algumas críticas, sempre acompanhados dos melhores especialistas do mercado. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre Reino Unido, mesmo com essa desaceleração que é até animadora, ainda passa por muitos desafios, 10,1% de inflação no agregado anual. Falando sobre Reino Unido, nós temos o principal índice acionário, o FTSE 100, no Reino Unido ganhando valor nesta tarde já com as suas operações encerradas. Então nós temos 0,54% de alta para a FTSE, DAX, que é o principal índice acionário da zona do euro, que representa, claro, a bolsa alemã, nós temos uma alta de 0,84%. Então, próximo ali de 1%, alta bem relevante para o índice europeu, para o índice alemão. Nós temos CAC 40 e sim ganhando um pouquinho mais de força, 1,21%, e o índice Eurostoxx 0,98% de alta no pregão de hoje. Lembrando, essas bolsas já encerraram as suas operações, acabam de encerrar, então o fechamento fresquinho para você que está acompanhando aqui o nosso BMC Stock. Nós tivemos também outro dado divulgado lá para a zona do euro, agora sim aglutinando os países integrantes da zona do euro, que foi a produção industrial da zona do euro para dezembro, ou seja, um dado retroativo do último mês do ano passado, caiu 1,1%. A expectativa do mercado não era nem próxima disso, então nós tivemos aí uma queda acima do que o mercado estava projetando. Isso deu uma assustada, mas claro, alguns dados de inflação, esses dados de desaceleração, eles sobrepuseram esse dado ruim para a produção industrial na zona do euro. Partindo para os Estados Unidos, nós temos um movimento interessante de estabilidade. Ontem nós tivemos um movimento parecido e hoje 0,22% de queda para Dow Jones, S&P 500 perdendo 0,11% e Nasdaq 0,3% de alta, aí dividindo esses índices, esses principais índices acionários norte-americanos, entre positivos e negativos, sem muita direção dada ali para nenhum deles. Nós tivemos, como eu mencionava, esses dados de inflação divulgados ontem. Hoje, pela manhã, nós tivemos a divulgação dos dados de vendas do varejo, que vieram bem acima do projetado ali pelo mercado, assustando novamente, trazendo à tona novamente essa expectativa negativa para a economia norte-americana. A gente fala de expectativa negativa com o emprego crescendo, com as vendas do varejo, com as famílias consumindo mais, mas o que realmente preocupa o Federal Reserve ali, que é quem toca a política monetária no país, é a inflação. A inflação ainda mostrando resiliência, o núcleo da inflação inclusive mostrando essa resiliência e tanto emprego, mercado de empregos nos Estados Unidos está apresentando números acima das projeções, muito forte o mercado de empregos nos Estados Unidos e agora as vendas no varejo também crescendo acima das métricas. Nós tivemos essa surpresa negativa aqui pela manhã para os mercados dos Estados Unidos, por isso que estamos meio que no 0 a 0, nem perde nem ganha, no aglutinado ali dos três principais índices, nós estamos praticamente em estagnação, sem sair do lugar desde, claro, o fechamento do mercado de ontem. Já para o Brasil, falando, claro, do nosso Brasil, hoje as coisas estão um pouco mais tranquilas.
Ontem tivemos o posicionamento de Roberto Campos Neto. Já na segunda-feira nós tivemos uma entrevista de Roberto Campos Neto a um programa de TV, colocando panos quentes na situação, falando que está totalmente disposto a conversar com o executivo e aí ressaltando a figura de Fernando Haddad, falando que está super bem intencionado. Agora Fernando Haddad pela manhã no CEO Conference do BTG também fazendo um discurso muito mais apaziguador do que crítico, se distanciando um pouco da figura principal do executivo. O mercado deu uma aliviada e aí sim surgem algumas notícias bem isoladas para as companhias. Elas acabam, claro, andando por si só, não por uma expectativa positiva ou negativa do mercado, mas sim, claro, pela divulgação dos resultados. Nós tivemos WEG divulgando seus resultados, Nubank, que não está listado aqui no Brasil, mas também divulgou resultados bem interessantes. A TIM também surpreendendo, reportando resultados acima das expectativas, das projeções do mercado, mesmo com aquele receio da telefonia adquirida da Oi, que traria ali alguns problemas para a operação da companhia, por conta, claro, dessa consolidação da aquisição. Então, a TIM conseguiu sobrepor esses desafios e reportou um resultado acima do projetado pelo mercado e por isso, inclusive, que aparece aqui entre as principais altas. Nós temos um dia majoritariamente positivo no nosso Ibovespa e TIM, neste momento, ganhando 4,01% de valor. TIM que não aparecia aqui nos principais destaques nem negativos nem positivos por um bom tempo, retoma aí na temporada de resultados esse protagonismo. A Apvida também 6,77% de alta, lembrando, nós tivemos uma reclassificação de risco de crédito para a Apvida, subiram o risco de crédito, algumas agências que fazem essa categorização de risco, subiram esse risco de crédito, esse rating de crédito para a Apvida, e nós temos aqui quase 7% de alta para o ativo, que vem entre perdas e ganhos se destacando nesse começo de ano. No agregado nós temos 3,74% de queda, no mês 5,05% de queda e agora semanal 7,71%. Redditor acompanha esse movimento de alta, 4,90%. Cash 3 Melios aparecendo aqui novamente nos principais destaques, estava ontem, apareceu hoje de novo, 4,60% de destaque positivo para Melios. No mês, no entanto, perde 18%. Então, é um movimento de correção, não é para animar muito o investidor essa alta de Melios, ela aparecendo aqui entre as maiores altas. Então, um movimento positivo, bem positivo, mas ainda em comparação com o mês abaixo aqui do que qualquer investidor gostaria de observar em um ativo. Nós temos CSN Mineração também 4,19%, temos Grupo Soma agora positivo, se distanciando um pouco daqueles ruídos que envolveram o mercado de varejo, o setor de varejo, principalmente depois de Americanas e agora com Marisa também. Grupo Soma tinha perdido bastante valor, agora 3,77% de alta. Banco Pan, mesmo com resultado abaixo das expectativas, não muito animador, está corrigindo um pouquinho para cima aqui o seu valor e oscilando em patamar positivo. Do lado negativo nós temos quem? TOTVS, 4,52% de queda para TOTVS. Apresentou seus resultados com crescimento nas suas operações, crescimento de 24%, se não me engano, no lucro da companhia. No entanto, ainda não foi o suficiente para animar o mercado. O ativo vem sendo bastante descontado, principalmente por aumento da taxa de juros, por um receio de investidores de entrar em ativos de maior risco, como é o setor de tecnologia, que é onde se posiciona a TOTVS. A empresa vem fazendo várias aquisições, esse movimento de consolidação no segmento, inclusive abriu uma joint venture com a B3 para concorrer ali no segmento de tech fins. Então a companhia está se movimentando, os resultados eles foram de crescimento, mas o mercado não gostou, não foi tão surpreendido positivamente aqui pelo ativo. Então nós temos um desconto de 4,52% para a TOTVS, que vem desde o meio do ano passado perdendo um pouquinho de valor. Neste comecinho de ano está corrigindo um pouquinho, 3,82%, mas o setor de tecnologia como um todo está sofrendo por conta de vários riscos, tanto macroeconômicos quanto um receio aqui dos investidores de aportarem em ativos de maior risco. Nós temos Magazine Luiza também em patamar negativo, 3,69%. Gerdau novamente figurando entre as maiores quedas, 1,66%. Tanto Gerdau Metalúrgica quanto Gerdau estão em patamar negativo. Lembrando, recentemente nós tivemos um rebaixamento em relatórios tanto do JP Morgan quanto do Goldman Sachs para os ativos de Gerdau e também de Vale. Então o mercado ficou um pouco desanimado.
os relatórios, né, apontavam que os ativos já tinham ganhado bastante valor, corrigido muito aquelas fortes quedas de 2021, do início de 2022. Então, por terem atingido um patamar alto na avaliação dos analistas, motivaram esse rebaixamento de compra para neutro, e aí o mercado ficou desanimado e descontou bastante aqui os ativos. Também tem algumas questões envolvendo a demanda da China, que pode não ser tão grande assim quanto nós projetávamos ao final de 2022, com aquela reabertura do país, mas claro, grandes questões que movimentam aqui o nosso mercado no dia de hoje. Hoje o dia é bem positivo, 0,97%, quase 1%. Já chegamos a oscilar acima do 1% de alta, mas ainda nessa faixa de 108.899 pontos. Não atingimos os 109 mil pontos, que é o patamar de fechamento de 2022. Ou seja, no agregado do ano, estamos no negativo, Ibovespa no negativo. Eu vou agora chamar para a nossa conversa, claro, Anderson Menezes, CEO da Alkin Research. Por favor, fique à vontade. Tem outros resultados que eu gostaria de tratar contigo também. Sei que acompanhou bastante a divulgação de VEG, mas por favor, fique à vontade. Primeira participação aqui no nosso BMC Stock. É um prazer tê-lo aqui conversando conosco hoje. Opa, Gabriel, bom estar de volta com vocês aqui novamente. Maravilha. Anderson, antes da gente falar de VEG especificamente, que apresentou um resultado bem sólido, é aquela empresa que os analistas falam que nunca decepciona. É difícil a gente ver um resultado ruim de VEG. Mas eu gostaria de trazer primeiro um panorama geral. Qual a sua avaliação no mercado? A gente deu uma aliviada hoje, as tensões se arrefeceram, o mercado está positivo. Qual que é a sua avaliação nesse início de ano? Só para eu ter um panorama claro da sua análise para o nosso Ibovespa. A gente teve um janeiro muito positivo e aí um fevereiro muito negativo. Estamos, inclusive, abaixo do patamar de fechamento de 2022. Como é que está o seu sentimento? Ainda está animado aqui com o nosso Ibovespa, com o nosso principal índice acionário, com a Bolsa de Valores brasileira como um todo? Como que você está avaliando esse comecinho de 2023? Olha, é difícil não resumir, né, a questão que a gente tem aqui, né? Acho que todo mundo sabe que a grande questão, acho que está na quinta-feira aí, né? Você estava até falando brevemente antes da minha entrada aqui, né, que era a questão da meta de inflação, né, toda a discussão aí, né, que foi feita pelo Haddad, fala de Gilberto Campos Neto, coisas que mexeram muito com a Bolsa nos últimos dias. Eu estou bastante cauteloso, tá? Acho que isso pode causar um estresse muito grande aqui para os nossos ativos, né? Falando em linhas gerais, a gente veio desde o final, acho que foi antes até do Lula tomar posse, a gente viu uma série de anúncios ali relacionados a gastos do governo, e a gente na Alkin aqui está com uma visão muito cautelosa acerca de quando que vai ser iniciada a compensação para todos esses gastos. A gente viu alguns sinais ali do SF já com relação aos tributos da empresa. Eu acho que, inevitavelmente, depois a gente vai ter alguns anúncios relativos à tributação de dividendos, tributação de fundos imobiliários, possivelmente. Então, né, todo o pagamento, né, para toda essa parte agora que eu acho que foi anunciada de gasto pelo governo, acho que pode sim jogar um banho de água fria na Bolsa. E além de tudo isso, logicamente, vocês estão vendo aí, né, a questão um pouco mais macro com a taxa de juros, inflação, que pelas últimas notícias a gente teve até algumas sinalizações um pouco mais tranquilizadoras, não diria nem positivas, né, um pouco mais tranquilizadoras, que por hora, né, tendem a ser positivas. Mas o ponto-chave, né, é a independência do Banco Central, né, que está muito ameaçada ali. Se sobreviver até 2024, eu acho que já é bem positivo, mas depois de 2024, eu acho que já é bem incerto e isso traz bastante risco aqui para a nossa economia. Perfeito, é o que eu chamo a atenção aqui sempre nos nossos programas. Nós estamos conversando sobre a revisão da meta de inflação. Pode acontecer nesta quinta-feira, como também pode não acontecer nesta quinta-feira, ficar só para junho, que é caracterizado ali como a época de decisão dessa meta de inflação pelo CMN. Mas, claro, tudo muito incerto, até o passado no Brasil é incerto, quem dirá o futuro. Mas a gente vê algumas medidas sendo apresentadas. Exato, quem diria Eletrobras, Carrefour, que vai ter que pagar agora o imposto retroativo dos lucros. Então, assim, até o passado é incerto no Brasil. Mas a gente vê algumas medidas para conter, claro, essa inflação no Brasil pelo Banco Central, essa discussão da taxa de juros. Nós estamos vendo discussões sobre a revisão do imposto de renda para cima, ou seja, aquele aumento da faixa de isenção. Nós estamos vendo, por exemplo, algumas conversas sobre o aumento acima da inflação do salário mínimo. Nós estamos conversando sobre incentivos para a indústria, estamos conversando sobre incentivos para o setor de moradias residencial, de construção.
No entanto, aquelas discussões que são basilares de onde vai sair esse dinheiro estão ficando para o final do ano. A gente teve um pronunciamento do Arthur Lira também participando desse CEO's Conference do BTG, falando que é difícil cravar uma data para a reforma tributária aqui no Brasil. A expectativa é que aconteça neste ano, mas também não pode não acontecer. Então, essas discussões são um pouco mais complicadas, difíceis de se ter, onde você tem realmente um corte de gastos do governo, hoje você tem uma revisão dos tributos cobrados aqui no Brasil, talvez uma simplificação, onde você tem uma mudança na estrutura aqui do nosso governo no Brasil, elas estão ficando para frente. Então o custo está vindo para trás, esses gastos estão vindo para trás e as discussões de onde vai sair esse dinheiro estão ficando lá para frente. Eu gostaria de perguntar a ti também, agora falando um pouco mais especificamente sobre companhias listadas aqui na nossa Bolsa de Valores que estão tomando um destaque por conta da temporada de resultados, de divulgação dos balanços trimestrais. Nós tivemos VEG. VEG para todo mundo sempre está cara, mas está sempre subindo. É incrível que a companhia que é muito resiliente ao cenário, nos últimos anos apresentou um crescimento bem consistente. Nós tivemos aqui um lucro líquido da companhia de 1.193 bilhões de reais. Isso é 36,5% acima do quarto trimestre de 2021. Nós tivemos uma receita operacional líquida também de 7.979 milhões de reais, um EBITDA também de 1.559 bilhões de reais e agora um anúncio de um pagamento também de dividendos complementares de quase 1 bilhão de reais. Como que você recebeu esse resultado? Estava dentro das métricas do mercado, mas ainda é um resultado bem consistente, né, Anderson? Sim, bem consistente, Gabriel. Acho que você resumiu bem, né? A gente pode voltar à questão até macro depois, mas sobre VEG, tá? Acho assim, a gente esteve, né, recapitulando como é que vinha a VEG, né? Você falou, acho que a VEG é uma das poucas empresas na Bolsa, né, de múltiplos elevados e que sobreviveu, né, a toda essa esticada da Selic. Tá? Assim, pouquíssimas empresas que tinham múltiplos elevados, Redditor, né, com Ambipar, né, outras aí que se nomear, sofreram muito e tiveram essa retração nos múltiplos. Então, a VEG foi uma das pouquíssimas que sobreviveu nesse patamar de 30, 40 ali, né, de uma forma bastante confortável, mas logicamente que a empresa teve que reportar excelentes resultados para sustentar esse desempenho, tá, essa cotação. O segundo TRI da empresa, recapitulando, em 2022 foi um pouquinho fraco. Tá? Se a gente falar o terceiro TRI, foi espetacular. Tá? O terceiro TRI foi espetacular e o quarto TRI a gente teve um em linha, né, basicamente um neutro ali em relação ao que era esperado. Até porque, né, o quarto TRI já com certeza mostrou muito mais no cenário macro desafiador, ainda que essa questão toda macro, né, desafiadora, não tenha impactado tanto, porque a VEG, né, além de ter uma carteira de produtos muito diversificada, ela também, né, tem uma exposição global bastante diversificada, né? América do Norte, a Ásia, América do Sul, né? Mercado interno também aqui no Brasil é muito forte, né? Então, né, ela conseguiu ir muito bem. Tá, foi um resultado em linha, né, com assim, um ROIC de 29,5%. Né, eu nem lembro se existe outra empresa da Bolsa, mas com certeza ela causa inveja em 99% da Bolsa, né, com esse desempenho. Tá, e por isso que ela tem um múltiplo tão esticado na Bolsa e se justifica. O que a gente já não consegue ver na Alckmin, né, já dando um spoiler aqui para vocês, é que por conta dela ter esse múltiplo elevado, dificilmente ela consegue ter ali uma oportunidade de compra, de uma ação que está sempre nesse preço, né, que dificilmente, né, vai dizer assim, poxa, é uma excelente empresa com desconto. Não é o caso que a gente vê na Alckmin aqui para a VEG, é uma empresa que a gente vê, né, com um excelente resultado, se não um dos melhores, o melhor da Bolsa, mas que não dá aquela oportunidade, né, aquela discrepância que a gente tanto busca entre o valor justo e a cotação. Tá, então, já dando spoiler para vocês da nossa análise aqui na Alckmin, mas essa é a questão. Tá, posso alongar um pouquinho mais aqui já entre o detalhe, né, do resultado da VEG. Tá, alguma curiosidade que a gente viu que é interessante foi a questão de motores comerciais e appliance no Brasil, tá, que mostrou uma retração, né, traduzindo aí, né, para o linguajar um pouco mais comum, né, toda a parte de motores para ar-condicionado, né, máquina de lavar e todo esse ponto, né, então o que já diz para a gente, não, quem gosta de olhar muito, né, tentar intercalar o resultado de uma empresa com outra, né? Então, poxa, o que esse desempenho, essa quebra ali na demanda de motores comerciais e appliance da VEG diz, né, sobre as outras empresas, sobre a economia? Que, de fato, o pessoal está comprando menos geladeira, menos máquina de lavar. A Whirlpool, que apesar de não ser listada diretamente aqui na Bolsa no Brasil, né, ela com certeza está demandando menos da VEG nesses motores, né, que por sua vez vai vender menos ali para Casa de Bahia, Ponto Frio.
Tá? Então a gente começa a fazer o link e tentar analisar o impacto em outras empresas aqui da nossa bolsa também, é a forma que a gente gosta de olhar. Mas essa questão de motores comerciais, se eu destacaria algo negativo, o ressalto da VEG seria esse ponto que de fato teve um desempenho bem aquém do esperado. Uma retração superior a 10%, né, Anderson? Acho que chegando ali até os 13% a retração desse segmento específico, que é mais voltado à linha branca, eletrodomésticos, como você bem mencionava, ar-condicionado, geladeiras, outros aparelhos que utilizam esses motores comerciais. Então, ponto de atenção, trouxe até aqui o mapa de VEG atingiu um pico depois da pandemia de 2020. Nós tivemos aqui ao final de 2020 e começo de 2021 a ação negociando acima dos R$ 45 e conseguindo desde então segurar esse valor agora aqui, ó, R$ 38,65. Está realmente abaixo dos 45, mas como nós conseguimos enxergar aqui no nosso mapa, se nós abrirmos algumas outras companhias listadas no mercado brasileiro, a gente tem um pico no meio da pandemia e aquela força decrescente, aquela perda de força ao longo dos próximos anos. Então, VEG conseguiu manter esse patamar acima dos R$ 37, R$ 38. Teve uma queda aqui, chegou até os R$ 21, R$ 23, mas, claro, conseguiu se recuperar. Então, ativo neste momento R$ 38,64, VEG oscilando 0,73%. Apesar do resultado consistente, como a gente gosta de lembrar, estava em linha com o que o mercado esperava, então sem grandes surpresas para o ativo, apesar de um bom resultado. Anderson, infelizmente o nosso programa é curtinho aqui neste meio de dia, só uma pequena atualização de mercado. A gente traz esse panorama, algumas ideias para o investidor, traz essa atenção para alguns pontos específicos nas companhias, mas, claro, gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição conosco hoje. Muito obrigado pelo papo, por ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse meio de dia conversando com a gente aqui no BMC Stock. Eu que agradeço, Gabriel. Espero estar mais vezes aí com vocês para a gente bater um papo um pouco mais prolongado sobre VEG e outras empresas, porque a Bolsa está com muita oportunidade, tá, pessoal? Não é só em VEG, está com muita oportunidade. Mesmo no meio desse caos, a gente tem excelentes oportunidades aqui na Bolsa. Maravilha, muito obrigado, Anderson, agradeço. Último giro de mercado, nós temos dólar futuro neste momento oscilando positivamente em 0,53%, cotado aqui, ó, negociando nos contratos futuros a R$ 5,23. Para o Ibovespa, movimento positivo, próximo ainda do 1%, mas estagnou nessa região do 0,91%, 0,92%, 108.842 pontos para o Ibovespa, lembrando, valor abaixo do fechamento de 2022, então a nossa bolsa no agregado desse iniciozinho de ano está no negativo, diferente de outros mercados emergentes, diferente de outros índices negociados no mercado internacional. Brasil está no negativo, apesar aqui de um dia bem animador. Apvida, como eu mencionava, depois da revisão do rating de crédito, 6,99, quase 7% de alta para o ativo. Cash 3, Mérios aparecendo aqui novamente entre as maiores altas, 4,60% de alta neste momento. No entanto, no ano ainda agrega uma queda de 22%. Então, queda bem forte aí pro ativo de Cash 3, pro ativo de Melius. Redditor em positivo, MRV também 4,23%. Vou até abrir aqui rapidamente, o pessoal já está gritando na minha orelha aqui para eu encerrar o programa, mas o setor imobiliário é um bom destaque positivo. Nós tivemos o anúncio, o reanúncio, né, do novo programa do Minha Casa Minha Vida ontem pelo governo federal, e aí o setor neste momento reagindo positivamente. Principais destaques: MRV com 4,23%, Cury com 2,93% de alta. Cury neste momento historicamente trabalha com as faixas ali de isenção do Minha Casa Minha Vida, no entanto saiu dessa faixa há pouco tempo atrás, trabalhando ali entre as faixas 2 e 3, não está trabalhando neste momento na faixa 1 de isenção do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a companhia é beneficiada, claro, pelo avanço do programa, no entanto, não diretamente por, claro, aquelas construções na faixa 1 do programa. Está buscando ali uma reestruturação, talvez estudando a possibilidade de entrar novamente nessa faixa, mas os principais imóveis estão na faixa 2, 3 até 4, que está fora do programa Minha Casa Minha Vida. Se você quer saber um pouquinho mais sobre Cury, sobre esse ativo, sobre o modelo de negócio da companhia, nós temos um BMC Business especialíssimo que foi ao ar há poucas semanas sobre a companhia. Trisul também positivo, Melnick, Azevedo e Travassos. Em geral, aqui o setor imobiliário reagindo bem a esse anúncio, a
esse incentivo um pouco mais forte do governo federal ao programa de residências Minha Casa, Minha Vida. Esse foi o BMC Stock de hoje. Depois do intervalo, nós temos aqui as feras do nosso BMC Market. Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e Alan Gani estão já posicionados no estúdio, prontos para começar o nosso programa. Tenho certeza que todos estão ansiosíssimos por essa discussão, por esse programa de hoje. Claro, depois do nosso intervalo, eu volto no fechamento do mercado às 4 horas da tarde. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.